Olá a todos, gostaria de convidar os amados irmãos para junto fazermos mais uma análise da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, que tem como tema central tratamento bíblico e ansiedade e depressão. O autor desse trimestre é o pastor Eduardo Luiz de Carvalho Faria, né? E um dos autores dessa revista, né? E temos aqui a lição 13, finalizando o estudo desse trimestre, que tem como título O risco da depressão por conta da ansiedade. Experiência dos filipenses, orientações de Paulo para não corrermos esse risco. Esse estudo está baseado no texto básico de Filipenses 4:6. E antes de começar o estudo, gostaria de falar com Deus, fazer uma oração agradecendo a Deus por esse momento, né, que nós estamos passando, e os irmãos que estão em casa, de quarentena também, que o Senhor possa estar dando livramento a toda a nossa nação. Pai querido, Deus eterno, soberano, Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, queremos agradecer a Ti, primeiramente, pela essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui, Senhor, fazendo esse vídeo, para que os irmãos possam ser fortalecidos na fé, e através desse canal, Senhor, também, no YouTube, para que se possa chegar ao máximo de pessoas e ser fortalecido através, ó Deus, da nossa fé. Entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, ó Deus, prepara o nosso coração para o estudo, que venhamos terá proveito, Senhor, e nos dê sempre sabedoria. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer. Meus irmãos, antes de entrarmos no estudo, de darmos a introdução do estudo, eu queria falar aqui orientação geográfica, da onde era essa cidade, né? Fala que Filipos, essa cidade, né, de Filipenses, era a capital da Macedônia, situada na importante entrada entre Roma, quer dizer, entre a Europa, né? Roma, que representava a Europa, e a Ásia. Era notória por sua beleza. Seu nome deriva de Filipe, o rei da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, que a reedificou. Foi em Filipos que pela primeira vez se pregou o evangelho na Europa por ocasião da segunda viagem missionária de Paulo, o apóstolo, né? Atos 16, 9, 40. Depois os irmãos podem conferir. Também, irmãos, quero dar algumas informações essenciais. Primeiro, propósito. Agradecer aos Filipos pela oferta que ele havia enviado fortalecer sua fé, mostrando que a verdadeira alegria só pode vir de Jesus Cristo, né? Segundo, quem é o autor, né? Paulo, o apóstolo Paulo. Os destinatários, para onde foi enviado? Aos cristãos de Filipos e de todo o mundo. Data, aproximadamente no ano 61 depois de Cristo, né? Durante o período em que Paulo esteve preso em Roma. Panorama, Paulo e seus companheiros fundaram a igreja de Filipos em sua segunda viagem missionária. Isso está em Atos 16, de 11 a 40. Essa foi a primeira igreja a ser estabelecida no continente europeu. Os fiéis da igreja filipense haviam enviado a Paulo uma oferta que deveria ser entregue. Está acho que é Filipenses 4:18, por Epafrodito, um dos seus membros. Nessa ocasião, Paulo estava encerrado em uma prisão romana, lembrando aqui, né? Ele estava preso. Ele escreveu essa carta com a finalidade de expressar sua gratidão pela oferta e encorajá-los à fé. O versículo-chave, irmão, dessa carta é: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses 4:4, né? Pessoa-chave, quem participava, os autores ali, né? Os personagens: Paulo, Timóteo, Epafrodito, Evódia e Sintique. Lugar-chave, cidade de Filipos, né? Então tem aqui, né, basicamente, os irmãos depois
eu estou tirando esse ensinamento da Bíblia de Estudo, aplicação pessoal. E temos aqui também Geografia Bíblica, de Cláudio de Andrade, da CPAD, né? São informações à parte, né? Então, irmãos, dando introdução aqui ao nosso estudo, né? A ansiedade verdadeiramente tem sido uma das maiores causas da depressão no nosso tempo. O autor está colocando. Preocupado e irrequieta diante de situações que lhe provocam dúvidas e medo. São as emoções que não andam bem. São os negócios que não estão como esperava. São problemas difíceis, solução na família, são contas para pagar, contas, perguntas sem resposta, enfim, motivos não faltam para nos deixar ansiosos nesses dias loucos em que vivemos, viu? Então não falta motivo, né? A ansiedade é tida como uma das principais razões para as pessoas desenvolverem doenças psicomáticas, doenças da alma, né, irmão? Espirituais, e encher os hospitais. Isso não vem de agora, né? O autor está colocando. Na Bíblia encontramos várias histórias de pessoas que sofrem no corpo, fisicamente por causa de problemas na alma que não foram bem resolvidos. Aí ele faz algumas perguntas, o autor. Quem nunca lidou com ansiedade? Quem nunca lutou contra a angústia? Os problemas, as aflições, companheiros inseparáveis de todo e qualquer ser humano não podem ser simplesmente esquecidos e abandonados, né? Lidaremos e lutaremos contra a angústia até o fim de nossas vidas. Então o autor coloca que até a nossa partida daqui teremos lutas, né? Teremos angústias. E o próprio Cristo mesmo falou, no mundo tereis aflições. É lógico que uma dose pequena e natural de ansiedade é saudável para todos. Afinal, diante das adversidades, muito comum reagimos com a devida preocupação. Então, uma dose, né, dosada ali, está normal, mas quando isso foge do controle, aí é um problema. O problema é quando ela cresce, tornando insuportável, incontrolável, fazendo a existência de uma pessoa insuportável. Então a doença, ela se torna uma doença quando é insuportável ao homem, né? Primeiro ponto, irmão, dessa lição, a ansiedade dos filipenses. Um dos motivos que fez Paulo escrever Filipenses foi a ansiedade com que aqueles irmãos estavam vivendo. Mesmo preso, lembrando, né? Paulo estava preso. O Espírito Santo inspira o apóstolo a escrever algo que pudesse tratar os motivos que estavam severamente assolando aqueles corações. Afinal, motivos não faltavam. Diante, irmão, de perseguições, havia perseguição do Império Romano contra os cristianismos. Havia egoísmo e vaidade e os irmãos da igreja. Falsos mestres confundiram a mente dos crentes. Não há muito diferente dos nossos dias, né? E por isso que devemos orar, interceder a Deus, buscar sempre a presença de Deus. Da prisão, Paulo percebeu que os cristãos de Filipe estavam esquecendo da soberania de Deus sobre todas as coisas que acontecem no mundo e por isso convoca a se alegrarem mesmo da prisão. Então, Paulo está colocando aqui vários problemas que eles têm que confiar em Deus, na soberania de Deus, no poder de Deus, e não focalizar nos problemas, mas sim se alegrar em Deus, né? Paulo fazia questão de exortá-lo a desfrutar da alegria e da paz que em Cristo todos nós podemos ter. Só temos paz, só temos segurança, só temos esperança em Deus. Não havia motivo para tanta ansiedade entre os filipenses. Observamos as palavras do apóstolo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Olha só. Muitas pessoas esquecem que Deus está perto de nós, né? Deus está tão pertinho. Não andei ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, pelas ações de graça. Olha, três coisas, né, que Paulo está colocando. Pelas nossas petições, nós pedimos a Deus. Pelas nossas orações, pela súplica e com ações de graça. Então, em tudo, devemos agradecer a Deus, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a mente em Cristo, e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
E se alguma virtude, se algum louvor existe, por isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendeste e recebeste, e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Esse texto, irmãos, está em Filipenses de 4 a 9, né? Filipenses capítulo 4, de 4 a 9. E Paulo, essa carta é a carta da alegria, né? Paulo lembra que o verdadeiro cristão não tem motivo para viver mergulhado na ansiedade. Não existe, irmão, motivo, né? Pode existir circunstância, agora motivo, da razão, não. Uma coisa é ficarmos angustiados por aquilo que pode acontecer amanhã. Outra, bem diferente, é permanecer angustiado por semanas e meses. A ansiedade pode ser bem tratada, de acordo com as palavras de Paulo, né? Depois de ter chamado a alegria, chama-lhes a não viverem ansiosos, né? Então, alegrai-vos, né? Olha, Paulo sofreu muitas coisas na prisão, perseguição, né? E ele dá uma carta aqui, dá um exemplo, sede alegre, né? E para nós sermos alegres nas circunstâncias, mesmo sofrendo. Bastando para isso que tenham uma vida de oração. Então a recomendação maior de toda essa enfermidade, o remédio, o antídoto é a oração, né? Desde o início, Jesus, quando os irmãos olharam lá para o Evangelho, Jesus sempre estava à parte orando. Na verdade, Jesus quando começou o ministério dele com o quê? 40 dias e 40 noites orando, né? No deserto. Então a oração é fundamental para nós. Como que nós falamos com Deus? Através da oração. Por isso que eu sempre, quando entro aqui, ainda que seja um canal, eu quero orar a Deus para que as coisas possam ser realizadas diante de Deus. O motivo maior é isso, né? E nós, apesar que é um canal, nós estamos falando com Deus. Deus está falando conosco. Segundo o apóstolo Paulo, uma vida de oração pode curar-nos da ansiedade. Não é um dia ou lá uma tribulação, não é diário. Você tem que orar diariamente, né? É um ritual, né? Vamos dizer assim, uma prática, mais do que ritual, uma prática, né? Que temos que colocar sempre em prática, porque cada dia baixa o seu mal, diz a palavra. Caso ela ainda esteja em seu estágio inicial, porque o que está por detrás da ansiedade? Uma pergunta aqui, né? Por que está atrás da ansiedade, né? Segundo ponto, nós falamos primeiro ponto da ansiedade dos filipenses, né? Agora, compreendendo a ansiedade, outro ponto de vista. A palavra de Deus nos fala que por detrás da ansiedade encontramos possivelmente um grave erro, a desconfiança. Se você confiar em Deus, se você tiver esperança em Deus, você não vai ter esse tipo de ansiedade. Foi o que Jesus disse, olhai para os lírios do campo, né? Eles não trabalham, mas nem deixou de ser bem vestido. E comparou até com as roupas do rei Salomão, que deveria ser uma coisa de luxo, né? Então, se Deus tem esse cuidado com essas criaturas, imagina conosco, né? Então, ele diz assim, ou descrença na soberania de Deus. Irmão, Deus está no controle de todas as coisas. Eu penso que Deus, essa doença, essa enfermidade, para Deus isso é um sopro. E olha que eu falei uma palavra aqui que eu nem pensei direito, um sopro. E exatamente aonde a enfermidade ataca, nos pulmões, né? E Deus pode jogar essa enfermidade lá para o inferno mesmo, né? Que essa doença aí é maligna, irmão. Vamos colocar assim, né? A doença terrível. Note a expressão. Possivelmente pode existir ansiedade que não decorra dessa falha. No entanto, é possível que em muitas situações ela esteja associada à incredulidade. Olha só, muitas das vezes a nossa incredulidade é um empecilho para a operação de Deus, né? De tirar aqueles problemas que estão ali nos incomodando, a ansiedade. Ser crente não nos brinda contra a incredulidade. Quantas vezes deixamos de lado na busca da solução de um problema, agindo até mesmo se ele não existisse. Vamos vivendo sem consultá-lo em oração.
Então, muitas pessoas passam por problemas, primeiro esquece de Deus e não tem aquela vida constante em oração, né? Nós temos até hino falando em constante oração, né? Então, irmão, são coisas que nós não devemos nunca esquecer. A oração é muito importante. Aí, uma das coisas que Deus falou para nós, Jesus falou para nós, foi vigiemos e oremos, né? A vigilância e a oração. E desconsiderar a bondade, o poder de Deus em meio a uma tribulação se torna incrédulos, né? Olha, se tornamos incrédulos, desconsiderar o que Deus nos fez. Não importa quão grandes afirmamos ser, a fé que não é posta em prática pode atestar muitas coisas. Então, somente nas horas de dificuldade que você vai testar a sua fé. Somente quando você disser, não, eu estou passando por esses problemas, eu creio na solução e quem é o que causa a solução? Que é Deus, né? E uma delas é a sua desconfiança de agir da ajuda de Deus. Olha o que eu disse, né? Quem ajuda é Deus. Quem está no controle é Deus, né? E o que causa essa ansiedade? A desconfiança se Deus realmente vai fazer alguma coisa, né? Aqui diz assim, a ansiedade mantida e cultivada por muito tempo é sinal que, em algum momento, deixamos de crer naquilo que aprendemos e cremos a respeito do poder e da bondade de Deus. Meu irmão, todo dia nós lemos a palavra bendita, todo dia nós examinamos a Escritura. E o que faz nós ficarmos atemorizados diante de tantos problemas? A falta de fé. Jesus mesmo disse para os discípulos, homens de pequena fé, né? Mas a fé é importante, né? E só vamos ver a Deus se nós tivermos fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? A ansiedade é algo daquilo que aprendemos e cremos. É muito importante olhar para a ansiedade também desse ponto de vista. Ela pode ser fruto de uma negligência. Quando nós deixamos de ler a palavra, quando nós deixamos de obedecer à voz de Deus, quando nós deixamos de orar, né? De buscar a face de Deus. No início do livro de Gênesis, na virada do dia, Deus iria ao encontro dos seus filhos, da sua criatura, né? Adão e Eva, para ter contato com ele. E foi interrompido por causa do pecado. Mas Deus nunca deixou de visitar. Nós que deixamos de visitar a Deus através da oração, né? E da leitura da palavra. No que diz a respeito à fé, nos atributos da bondade e da soberania divinas. Deus é soberano, irmão. Deus está acima de qualquer coisa, de qualquer governo, de qualquer poder. Lembre que havia perseguição. As autoridades estavam perseguindo aquele povo, né? É isso que Paulo quer que os filipenses se recordem. Por isso a exortação a recorrer a Deus na hora da ansiedade e de orarem. Não há poder maior do que a oração, irmão. A oração move o coração de Deus. Não só o coração. Por causa da oração, muitas coisas são desfeitas. Porque quando o povo ora, o inferno treme, né? E esse é o momento da igreja clamar e suplicar a Deus, né? O problema é que a maioria das pessoas afirma que nos momentos de tribulação não consegue encontrar força para orar e ler a Bíblia. Aí está a resposta, irmão. Porque muitas pessoas ansiosas, desconfiadas, descrentes, porque não lê e nem ora, e nem busca a resposta na Bíblia. Se a Bíblia é a palavra de Deus, devemos buscar aonde está a fonte, né? Cristo é a fonte da vida. Ele mesmo afirma que ele é a fonte da vida. Ele é a água que sacia a nossa sede. Ele falou isso para a mulher samaritana, né? Rios de águas vivas brotaria dali. Então, irmão, a incredulidade torna tão grande que muitas vezes faltam força até mesmo para ler a Bíblia, o que a Bíblia ensina. E daí que vem, então, a pior solução, a vontade de morrer. Quando não há esperança na esperança, que Cristo é a nossa esperança, irmão. Cristo é a nossa solução.
Cristo é a nossa vida, né? Não há vida sem Jesus. Não importa o que você é, se você é médico, se você é professor, se você é o mais humilde, né? Se você não tem formação nenhuma, Ele é sua vida. A vida está em Jesus. E fora de Jesus não há vida, né? E o apóstolo Paulo fala aqui que nós devemos nos alegrar. Terceiro ponto dessa lição, irmão. As possibilidades. Quais são as possibilidades? Precisamos apresentar a Deus em oração diariamente. Ó, não é um dia, 2 dias, não. Diariamente, irmão. Temos que ir na casa do nosso Pai. Na casa que eu digo assim, você pode estar na sua casa, mas diante de Deus prostrar, né? A Bíblia fala que as nossas orações, que nós entremos no nosso quarto e oramos ao nosso Pai e em oculto Ele nos verá e nos atenderá, né? Os motivos que nos traz a ansiedade, pois se não for assim, ela vai nos consumir, né? A ansiedade vai destruindo, vai enfraquecendo. E se ele não tiver, como diz aqui, um suprimento que é Bíblia e oração, BO, né? Bíblia e oração. Lá na escola dominical, os meus irmãos falavam que era BOI, né? Que é Bíblia, oração e igreja. Mas como nós não estamos podendo ir à igreja, então é Bíblia e oração. Os motivos nos traz a ansiedade, pois se não for assim, ela vai nos consumir, né? E tudo o que lhe preocupa deve ser apresentado a Deus por meio de oração, súplica e com ações de graça, irmão. Na oração, você vai suplicar, você vai orar, mas também não vai deixar de agradecer a Deus já. Já agradece a Deus pela vitória. Mesmo você não vendo com seus olhos físicos, Deus vai realizar, porque o que faz mover o coração de Deus é a confiança que nós temos nele, né? Está em Filipenses 4:6. Paulo, através desse versículo, nos orienta a um grande passo, falar com Deus por meio da oração. Tem sua necessidade, tem seus problemas? Ué, nosso Deus é o Deus das impossibilidades. Todas as coisas estão possíveis diante de Deus. Nada, nada. A prova maior, irmão, de que Deus pode todas as coisas, que Jesus morreu e foi ressuscitado. Nunca aconteceu um negócio, um fato tão extraordinário. Mas só Ele tem o poder da vida, né? Então nós vemos aqui que Deus pode todas as coisas. Ora, nos tornar dependente nos coloca diante de quem nos criou, de quem nos conhece e tem todo o poder de fazer o que bem entender de nossa vida. Irmão, se nós existirmos, pensando aqui agora, se nós viemos existir, por que Deus não cuida de nós? Será que Ele ia deixar nós existir só por um capricho dele? Não, é que Ele tem cuidado de nós. Oramos não para que as coisas se tornem conhecidas para Deus, que já sabe tudo. Deus já sabe, Deus tem todo o conhecimento. Deus é onipresente, onisciente, onipotente, né? Mas para nos tornarmos cada vez mais conscientes dos nossos problemas, né? Que nós tenhamos consciência da onde nós devemos pedir o socorro. A Bíblia diz que nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Olhando para o consumador e autor das nossas vidas. Duas coisas aí. O que consome, né, o que tem um fim, e o autor. O autor é aquele que cria, aquele que faz, aquele que é uma obra-prima. Então ele é autor. Pode ser livro, pode ser uma escultura, né? Então ele é autor da nossa vida, né? Diante de Deus, que devemos tornar conhecidas nossas petições, precisamos apresentar tudo que nos incomoda. Na oração você vai chegar para o seu Pai, porque Deus é o nosso Pai, Ele nos adotou. E nós temos livre acesso, né? Nós temos acesso ao trono de Deus através da oração. Não há... A internet é boa, né? A web, né? Vamos dizer assim, hoje chega em todo lugar e as pessoas têm informação dela. Mas a oração é muito mais rápida, vai ao coração de Deus, chega muito mais rápido, né? Essa é a melhor providência que podemos tomar para que a ansiedade não nos devore. Ao buscá-lo em oração de Paulo, que imediatamente após a súplica haja gratidão e ações de graça, né?
devemos ser gratos, sempre gratos a Deus. Senhor, por que não? Agradeço a Ti, Senhor, por ter passado essa prova, essa luta, né? Essa enfermidade veio para nos fortalecer. Obrigado, Senhor, porque eu estava cego, nu. E o Senhor abriu os nossos olhos. Devemos ser gratos, irmão, em todos os instantes, né? Devemos reconhecer, contudo, que não se trata de uma tarefa simples e nem comum. Reconhecemos que é difícil orar quando tudo vai mal. Não é fácil não, irmão. Não é fácil não. Vida de cristão não é fácil. Pessoas que não conhecem vida de cristão, falam que cristão é isso, aquilo. Mas vai ser cristão. Vai enfrentar a cruz, né? Só quer esculachar os crentes, né? Mal encontramos energia para ir além das súplicas. Então, como agradecer nos momentos de angústia? O que agradecer nos momentos de ansiedade e medo? Isso aqui é uma reflexão. Realmente, esse é o grande essencial conselho de Paulo nos Filipenses, né? Perseguição, lutas, provações, não sabemos qual foi a necessidade daqueles irmãos, mas Paulo estava fortalecendo o coração deles para que eles se alegrassem na perseguição, nos problemas, na ansiedade. Creio que esse é o remédio, o que pode fazer diferença na vida de quem buscou tantas coisas, mas sem conseguir o sucesso. Não é possível encontrar paz sem que haja gratidão, né? A gratidão é uma coisa muito maravilhosa, né? Se o homem soubesse o benefício que Deus, que Jesus fez na cruz, seria grato eternamente, né? E deve ser, né? O que Jesus fez jamais homem nenhum pode fazer. Mesmo que ele quisesse, não teria condição, porque é homem, é falho, né? Mas por qual motivo agradecer? Para agradecermos é necessário que nos lembremos de fatos passados. As qual fatos? Mas daqueles que foram objeto de nossa preocupação, de nosso anseio. Quantas vezes, irmão, estivemos em sufoco, em problemas financeiros, em enfermidades, e a enfermidade só vem a cura através de Jesus. O homem pode até ter o remédio, mas não será suficiente se Deus não interceder pela vida dele, né? Porque nossas vidas estão nas mãos de Deus. E a gente recorda as coisas que se passou e lembra como devemos ser gratos a Deus pela nossa vida. Você é grato pela salvação que Jesus te deu através da cruz? Quando você nem conhecia Jesus da maneira como conhecemos hoje, né? Que abriu os nossos olhos, nossa mente? Sejamos gratos a Deus, a Jesus. Fato que nos levaram à oração e à intercessão. Fato que nos levaram a buscar Deus como única fonte de socorro. Quem nunca buscou a Deus quando estava enfermo, quando estava desempregado, quando estava com problemas na família, filhos deslogrados, né? Todos nós um dia devemos lembrar que já passamos por problemas difíceis e recordar aonde tem a cura e a solução. Em Deus. Deus é tudo, né? Livramento e solução. Cada um de nós possui na memória os fatos do passado em que Deus nos atendeu. Se parássemos agora mesmo e começarmos a pensar em nosso passado, quanta gratidão viria? Quantas vezes Deus atendeu as nossas orações? Ó, viu? Tudo isso conforme o versículo 7, né? Vamos ler aqui, irmão, o versículo 7. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Jesus Cristo. A paz de Deus, né? Nós hoje usamos a paz do Senhor, né? A paz de Cristo, a paz de Deus, mas a paz que excede todo entendimento, a paz de Deus, né, irmão? Muito bom a gente ter esse conforto. Essa paz tem todo o poder de guardar a mente e o coração de qualquer pessoa em ansiedade, né? É interessante que tudo aquilo que precisamos nos momentos de angústia é de paz. Realmente, né? A pessoa desesperada, ela diz, eu não tenho paz. E o que precisa? A verdadeira paz,
Jesus Cristo é o príncipe da paz, né? Jesus é o autor, consumador, né? A paz nos ajude a manter a mente tranquila, para pensar e o coração calmo diante da certeza de que tudo ficará bem ao final, né? Quem tem paz, quem tem Jesus tem paz e certamente tudo dará bem, né, no final. Só em Cristo podemos ter paz em meio às tempestades. Lembrando aqui, irmão, que os discípulos estavam lá no barco, né? E aquela agitação da tempestade, e eles clamaram a Jesus, né? E Jesus disse: aquiete-se, mar, né? Em meia tempestade, Jesus é a solução, né? Que tenhamos Jesus dentro do nosso barco, da nossa vida, né? Constantemente em oração. Irmão, aprendemos aqui que não há poder, se nós soubermos usar esse poder, né? A oração, coisas extraordinárias acontecem no meio da gente, né? Porque a oração, irmão, é falar com Deus. A oração não é palavras repetidas. A oração sai da essência do coração para o seu Pai. Não é palavras bonitas, não é palavras simplórias, não. É a oração, você está falando com Deus. Lembra? Quando você estiver orando, você está falando com Deus. E Deus está atento à sua oração. Deus está atento ao que você está pedindo, né, do seu coração. Para pensar e agir, já finalizando o estudo, irmão, fechando esse trimestre, em breve teremos uma próxima revista, né, se assim Deus nos permitir, e continuaremos fazendo esses estudos aqui até quando o Senhor nos permitir também, né? Para pensar e agir. Não podemos nem devemos viver como se problema não existisse. Eles existem, estão aí. Precisamos encará-lo de frente. O grande desafio está em fazermos isso sem comprometer o desempenho dos nossos papéis na vida, né? Que bom que podemos contar com a ajuda do livro da vida. Ó, livro da vida, né? Qual é o livro da vida, irmão? A Bíblia Sagrada, né? A Bíblia tem sido auxílio para o homem. Por isso que Deus permitiu essa palavra impressa, né? Foi o primeiro livro a ser impresso por Gutenberg, né? Deus orientou, Deus, né? Assim fez, ó, o primeiro livro vai ser a palavra. Que ótimo poder conhecer um apóstolo que, mesmo tendo todos os motivos para mergulhar na tristeza, na revolta, resolveu escrever a Carta da Alegria. Essa carta que nós lemos, esses versículos que nós lemos, né? Que está e o texto básico que nós lemos, né, também, que é o versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e ações de graça, né? Devemos ser grato a Deus. Ele diz, não incentivando e nos direcionando postura, nada impossível a ser vivenciado, a fim de que não andemos ansiosos por coisa alguma. Então, todas as coisas são possíveis para Deus. Cabe a algumas perguntas. O que impede nos orar? O que nos impede, irmão? O que nos impede tirar um pouquinho de minuto para Deus, né? O que impede de confiar em Deus em tudo, né? Você está orando, mas você não está confiando que Deus é poderoso para curar? Não tem sentido nenhum, né? O que impede de agradecer a Deus por tudo? Agradeça a Deus antes de acontecer. Deus vai ver a sua fé. O impossível, né? Deus vai realizar na sua vida. E provavelmente a resposta será nada. Nada nos impede. Nada é obstáculo que nos separará do amor de Cristo, a fome, a perseguição. O apóstolo já falava. Nada pode nos separar desse amor incondicional. Então precisamos refletir. Por que será que a ansiedade é uma marca tão encontrada na vida dos crentes hoje? Exatamente por isso, irmão. Não estamos fazendo nada. Não estamos orando. Não estamos lendo a Bíblia. Não estamos buscando Deus como se deve buscar. Eu estou dando minha resposta, mas cada um pode dar a sua resposta, né? Seria, compartilhe a sua opinião, as dificuldades. Isso aqui é para cada um no grupo, né? Meu irmão, meu amigo, chegamos ao fim desse trimestre, dessa revista maravilhosa, né? Tratamento de Bíblia e Ansiedade, que vai ficar marcada na mente de muitas pessoas, né? E agradecer desde já
ao nosso amado pastor Eduardo Luiz de Carvalho, que Deus inspirou essa meditação, né, para nós, né? Deus abençoe também a Convenção Batista Fluminense, né, por essas revistas, né, e que tem ajudado também muitos irmãos que não podem ir na igreja, que não tem acesso à revista, né, que essa revista da Convenção Batista Fluminense, a nossa igreja aqui na região dos Lagos usa, né? Nossa igreja faz manuseio dessa palavra e ela tem sido ajuda para muitas pessoas. Eu queria agradecer a Convenção Batista Fluminense por tudo que tem ajudado aos membros da nossa igreja aqui na região e outras regiões. Em nome de Jesus. E se você tem gostado desses ensinos, venha conosco, orando sempre ao Senhor, agradecendo por tudo. Em nome de Jesus. Amém.